Você tem dificuldade em compreender os sentimentos e comportamentos do seu parceiro? Ele parece viver uma montanha-russa de emoções? Se você não me conhece, meu nome é Bruna Souza, sou psicóloga e hoje nós vamos conversar sobre como é ter um parceiro que tem o transtorno de personalidade borderline. O impacto do transtorno de personalidade borderline atinge o seu ponto mais crítico, justamente dentro dos relacionamentos mais próximos, sendo a relação conjugal o cenário onde essas dificuldades mais aparecem. Essa intensidade acontece porque a pessoa que convive com o transtorno costuma enfrentar uma sensação de vazio profundo e persistente, o que gera uma busca incessante pelo outro como uma forma de se sentir inteiro ou preenchida. Essa dependência emocional acaba alimentando um estado de alerta constante, onde a intensidade e o pavor de ser deixado de lado dominam a pessoa, resultando em uma profunda insegurança. Os relacionamentos, para quem tem o transtorno de personalidade borderline, são frequentemente descritos como o céu e inferno, em um intervalo de minutos. No início, tudo é extraordinário. Existe uma intensidade, uma paixão e uma conexão que parecem de outro mundo. A pessoa com transtorno de personalidade borderline tende a idealizar o parceiro, colocando-o em um pedestal como salvador, que finalmente preencherá o vazio interno. Só que essa fase de lua de mel é extremamente frágil. Como a base do transtorno é o medo do abandono, qualquer sinal mínimo de distanciamento, como um atraso para responder uma mensagem ou um tom de voz mais sério, pode disparar um gatilho de pânico. Quando esse gatilho ele é acionado, a percepção muda do tudo para o nada. O parceiro que era perfeito se torna instantaneamente um traidor ou alguém muito cruel. Essa oscilação é o que chamamos de cisão ou pensamento dicotômico. O relacionamento deixa de ser um espaço de troca para se tornar um campo de batalha pela sobrevivência emocional. O parceiro, muitas vezes confuso, tenta entender o que mudou, enquanto a pessoa com transtorno de personalidade borderline está mergulhada em uma dor tão profunda que a única reação possível parece ser o ataque, ou para afastar antes de ser afastada, ou desespero absoluto para recuperar a atenção perdida. Essa intensidade gera um padrão de puxa e empurra. A pessoa com transtorno de personalidade borderline quer intimidade total, mas tem pavor da vulnerabilidade que a intimidade exige. Quanto mais próxima ela se sente de alguém, maior o medo de perder, o que ironicamente acaba sabotando o vínculo. Crises de ciúmes, exigências constantes de provas de amor, explosões de raiva, são, na verdade, mecanismos de defesa desregulados. O parceiro ele acaba sentindo que está constantemente pisando em ovos, com medo de expressar suas próprias necessidades para não desencadear uma nova crise. Mas como lidar com essa dinâmica sem se perder no processo? O primeiro passo para o parceiro é entender que você não é terapeuta e nem salvador da outra pessoa. Você não causou o transtorno e também não vai poder curá-lo sozinho. Estabelecer limites claros é um ato de amor, tanto por você quanto pelo relacionamento. Limites não são punições, são cercas de segurança que dizem: eu te amo, mas não aceito ser tratado com desrespeito ou ser saco de pancadas das suas frustrações. Quando uma crise de raiva começa, a melhor estratégia costuma ser o afastamento temporário. Retirar-se até que a emoção diminua, deixando claro que você voltará para conversar quando houver calma. Para quem convive com transtorno de personalidade borderline, a comunicação é um grande desafio. A emoção é tão intensa que a pessoa perde a clareza para diferenciar o que está sentindo e não consegue traduzir essa dor em palavras. Como consequência, em vez de um diálogo sobre os seus sentimentos, a expressão acaba ocorrendo por meio de comportamentos inadequados. A comunicação do parceiro, ela precisa ser adaptada. Usar a técnica da validação é fundamental. Validar não significa concordar com o comportamento destrutivo, tá? Mas reconhecer a emoção por trás dele. Em vez de dizer, você está sendo louco, exagerado, o que aumenta a ansiedade, tente dizer: eu percebo que você está se sentindo muito angustiado e com medo agora. Isso vai ajudar a baixar a guarda do sistema defensivo da pessoa. Essa validação, ela deve vir acompanhada de um reforço de realidade. Eu entendo a sua dor, mas
não posso continuar essa conversa enquanto você grita comigo. Pessoas com os sintomas do transtorno de personalidade borderline, elas costumam ter muita dificuldade de admitir que elas se sentem vulneráveis ou ameaçadas e acabam demonstrando apenas raiva no lugar de medo. Infelizmente, essa reação produz um resultado contrário ao que elas desejam, pois acabam afastando o parceiro justamente no momento que elas mais precisam de proximidade e segurança. Essa dinâmica de substituir o medo pela agressividade é uma marca do transtorno e é a principal causa da instabilidade e dos conflitos constantes no relacionamento. Quando você percebe que o seu parceiro está agindo de forma diferente ou intensa, você tende a identificar a emoção que pode estar por trás desse comportamento. Muitas vezes, o que parece ser raiva ou descaso é, na verdade, um medo profundo de ser abandonado ou uma sensação de desamparo. Em vez de reagir apenas ao que você vê, procure entender a necessidade emocional que não está sendo dita. Quando você valida essa dor interna, você ajuda a diminuir a emoção e abre espaço para uma comunicação mais segura e equilibrada dentro da relação. Você pode fazer isso fazendo perguntas gerais como: você está preocupado com alguma coisa? Eu te magoei? O que você está sentindo? Como que agem os parceiros homens e parceiras mulheres que têm o transtorno de personalidade borderline? Os homens, eles também podem desenvolver o transtorno de personalidade borderline e isso afeta suas companheiras. Eles podem vivenciar o transtorno de maneiras semelhantes às mulheres, mas lidam com ele de forma diferente. O comportamento masculino no transtorno de personalidade borderline, ele apresenta características específicas que afetam o relacionamento. Tente responder essas perguntas. Seu marido se comporta de forma ótima ou péssima, dependendo do momento? Ele alterna entre idolatrá-la e colocá-la em um pedestal e repreendê-la e humilhá-la? Ele se irrita rapidamente se houve algo negativo do que você diz? Ele a pune quando isso acontece? Ele se recusa a aceitar as suas explicações de que seu comportamento não tinha intenção de magoá-lo? Esses homens, eles costumam oscilar entre extremos de adoração e desvalorização, tratando a esposa como uma figura perfeita em um momento e humilhando-a logo em seguida. A sensibilidade a qualquer comentário negativo é altíssima, resultando em irritação imediata e comportamentos punitivos, mesmo quando não houve a intenção de magoar. Além disso, existe uma tentativa constante de exercer controle sobre a parceira, motivado por uma insegurança profunda e pela sensação de ameaça. Esse controle, frequentemente, se estende para além do ciúme. Sempre está associado à sensação de ameaça que ele sente pelo fato de sua esposa ser atraente para os outros homens. Eles também tendem a ser controladores em outras áreas, como gastos financeiros, contato com outros membros da família e contato com os amigos. Já as mulheres com transtorno de personalidade borderline, elas costumam exercer o controle sobre os seus vínculos mais próximos, como parceiros, familiares, amigos, exigindo uma presença constante que garanta a sua segurança emocional. A falta de contato regular com essas pessoas gera ansiedade e irritação imediatas, mas uma vez que se sentem validadas e amparadas por causa desse círculo, elas tendem a não se preocupar com as atividades externas das pessoas ao seu redor. Elas apreciam reuniões sociais intensas e gostam de ocupar o centro das atenções, desde que não sintam que alguém está competindo por esse espaço. Essa dinâmica difere dos homens com transtorno, que frequentemente enxergam qualquer pessoa, inclusive os próprios filhos, como rivais que podem roubar a atenção da parceira. Tem tratamento? O tratamento com a terapia comportamental dialética é o padrão ouro aqui, tá? Pois ela ensina habilidades de tolerância ao mal-estar e regulação emocional. O objetivo é que a pessoa aprenda a observar o impulso do medo, quebrando o ciclo de sabotagem. Para quem tem um transtorno, o caminho envolve o desenvolvimento da autonomia emocional. É preciso ensinar ao cérebro que a segurança não pode vir 100% do parceiro. É também importante que o parceiro busque suporte psicológico para si mesmo. Manter a própria individualidade, hobbies e amizades fora do relacionamento. Isso vai impedir que ele seja sugado pelo turbilhão emocional do outro. Relacionamentos com pessoas com transtorno de personalidade borderline, eles podem ser profundos e recompensadores, desde que ambos entendam que o amor não deve custar a saúde mental de ninguém.
Há esperança de estabilidade, mas ela exige realismo, limites firmados e um compromisso inegociável com o tratamento e com a verdade de cada um. Gostou? Curte. E se você tiver alguma dúvida ou comentário, deixa aqui embaixo, para a gente continuar proseando sobre esse assunto.